Olá pessoal, tudo bem? Hoje estaremos iniciando também a resolução da prova do ano de 2018, matemática. Nós vamos utilizar para a resolução a prova amarela. Claro, além disso, nós vamos continuar e terminar a resolução todas as sextas-feiras da prova de 2017. Como ainda não saiu a prova na internet, eu peguei uma prova impressa, tirei uma foto e ela está aqui. Não está bem legível, mas vai dar para você entender perfeitamente a resolução, tá ok? Acione o sininho, compartilhe essa aula com quem você sabe que está estudando para o Enem e também inscreva-se no canal e faça seus comentários aqui embaixo, deixe as suas sugestões. Vamos à leitura da prova, então. Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas, com extremidades na origem, separadas por ângulos conforme a figura. Veja bem, até aqui eu já sei que cada um desses segmentos de reta faz um ângulo aqui com o eixo X. E as medidas são essas aqui. Aqui eu tenho 0π. De onde vem isso? Lá da trigonometria na circunferência. Aqui eu tenho π sobre 6. O problema me disse aqui, π sobre 6 radiano. Aqui eu tenho 2π sobre 6 radiano. Poderia também deixar como π sobre 3 radianos, mas vamos deixar 2π sobre 6. Aqui eu teria 3π sobre 6 radianos. Se aqui eu tenho 3, aqui eu teria 4π sobre 6 radianos. E por último, aqui no ponto A, eu teria 5π sobre 6 radianos. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem do sistema. Considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal, para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto A até o ponto B aqui, ponto A aqui. Um objeto deve percorrer uma distância igual a, ou seja, é para nós calcularmos a menor distância e as opções estão aqui. Elas estão um pouco ilegíveis, mas você poderá conferir tendo aí a prova na mão. Mas nós vamos chegar na alternativa correta. Como calcular? A primeira coisa que eu preciso lembrar é que para calcular a medida de uma circunferência, eu uso esta formulinha aqui, ó. C é igual a 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Agora, nós temos que lembrar que esse 2π aqui corresponde a uma circunferência inteira. Veja, se eu continuasse aqui, aqui seria 0π, vai crescendo, crescendo. Aqui seria π, metade da circunferência, e aqui seriam 2π. Então, 2π é a circunferência inteira, tá ok? Bom, e o menor caminho? O menor caminho nós vamos marcar aqui. Teríamos uma tendência de sair de B e fazermos este caminho aqui até o ponto A, que não é o menor. Por que não é o menor? Porque numa circunferência, quanto maior o raio, maior a medida dessa circunferência. Veja que aqui o raio seria 4. Então, esse não é o melhor caminho, o menor caminho. O caminho que nós devemos fazer é este aqui. Saio de B, venho até este ponto. Como eu não posso passar pelo centro, eu vou fazer esse desvio, que é 1/3 da circunferência. E depois eu começo a subir em direção ao ponto A. Este aqui é o menor caminho. Veja que aqui eu tenho 1/3 da circunferência. Ora, se cada ângulo desse mede π sobre 6, quantos π sobre 6 temos aqui?
Temos 1π sobre 6, mais outro π sobre 6, são 2. 3π sobre 6 e, por último, 4π sobre 6. Então, na hora de calcular 1/3 da circunferência, eu vou substituir a circunferência inteira por 4π sobre 6. E calculando a distância que nos interessa, então, veja que eu tenho o quê? Eu tenho a medida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses segmentos de retas azuis medem 8, que eu vou somar com 1/3 da circunferência. E como eu vou calcular 1/3 da circunferência? Veja que a circunferência inteira seria 2π vezes o raio. Então, eu vou substituir 2π, que é a circunferência inteira, pelo valor de 4π sobre 6, vezes o raio. Quem é o raio? O raio é 1. Veja que está começando a ficar parecida a distância que estamos calculando com as respostas que temos. Então, vamos lá. Vamos deixar isso mais parecido ainda. 4π sobre 6, eu posso simplificar. Divido em cima e embaixo por 2, é a mesma coisa que 2/3. Então, eu vou colocar aqui 2/3 de π vezes 1 mais 8. Transportei esse 8 para cá. E quem vai ser a distância agora? A distância será igual. Agora sim, vou deixar bem parecido com a resposta que temos. 2 vezes o π vezes o 1 dividido por 3 mais 8. Essa é a resposta final, que corresponde à letra A. Claro, aqui está um pouco ilegível, já expliquei por quê. A prova ainda não saiu na internet, mas confira lá, você deve ter a prova em mãos. Confira que você vai ver que a resposta final é essa. Lembrando, todas as sextas-feiras traremos uma questão de 2017, como já vínhamos fazendo, e uma questão do ano de 2018. Era isso que tínhamos para hoje. Grande abraço a todos e até a próxima correção do Enem.